Bom dia, espero que todos estejam tendo um ótimo final de semana, um ótimo sábado. E eu vim aqui compartilhar com vocês uma coisa que hoje de manhã eu estava caminhando e me veio essa questão, que também vem a ver, na verdade, tem a ver com o pedido de algumas pessoas, o compartilhar de algumas pessoas que me escrevem, que me mandam as mensagens e até as pessoas que eu observo assim no meu consultório relatando as suas dificuldades, e muitas dessas dificuldades se tratam a respeito da dificuldade que as pessoas têm de ser quem são, de expressar no universo a sua verdadeira natureza. E cocriação é isso, né, gente? Cocriação é você permitir que a luz que brilha dentro de você encontre uma equivalência física, porque é isso, nada mais é do que transformar essa luz, essa energia interior numa manifestação física, né, na realidade tridimensional, porque nós estamos na realidade tridimensional e é através da experiência, né, que a gente tem a oportunidade de vivenciar o que a gente quer, se conectar àquilo que a gente está vibrando. Então, muitas pessoas referem essa dificuldade de serem quem são. E muitas vezes isso se resume a uma dificuldade muito grande de impor os próprios desejos às outras pessoas, né? Trocando em miúdos, facilitando a dificuldade de dizer não para os outros, a dificuldade de estabelecer limites, a dificuldade de falar, olha, até aqui você vai, daqui para cá sou eu e esse meu espaço eu resguardo. As pessoas têm muito medo de fazerem isso. Eu entendo, porque durante muito tempo eu também tive esse medo. Na verdade, esse medo, ele é mais uma resistência. Eu acho que todos nós, até os super bem resolvidos, mais cedo ou mais tarde, a gente se depara realmente com essa dificuldade do não, essa dificuldade de frustrar o outro, né? Porque eu acho que é basicamente isso, a dificuldade de tolerar a falta de compreensão do outro ou a repercussão negativa, né? Negativa no sentido de desconfortável da sua atitude, da sua decisão, né? O fato de você ter que se responsabilizar pelas consequências, que muitas vezes é a falta de aprovação do outro, muitas vezes é o outro chateado com você, é o outro sentido com você. E pensando sobre isso, enquanto eu fazia a minha caminhada, e eu cheguei a algumas conclusões, na verdade não são basicamente conclusões, mas pontos para que a gente possa refletir a respeito dessa questão, porque é muito difícil mesmo se você for colocar o foco da sua atenção, né, a sua conexão vibratória com o que o outro vai te devolver, e isso é sempre uma coisa muito negativa, porque afinal de contas você está frustrando, né, a vontade do outro não está sendo aceita. Eu passei esses dias por uma situação muito parecida com isso, porque eu recebi um convite, estava tarde, eu estava cansada, e por mais que eu tivesse dentro de mim o espaço para aceitar esse convite, para encontrar essa pessoa e para conversar a respeito, né, da vida e dos momentos, uma pessoa muito significativa na minha vida, eu estava com zero de vontade, eu estava cansada, eu tinha acabado de chegar em casa e estava muito cansada, e eu tive essa dificuldade, né, eu foquei algum tempo na hora de dizer o não, em como a pessoa ia se sentir, como isso ia ser ruim pra mim, né? Porque no fundo, a gente evita dar o não pro outro, porque a gente evita a resposta do outro, porque quem vai ter que lidar com a resposta do outro, em última análise, é a gente mesmo. Então a gente evita entrar em contato com quem a gente é diante da negativa do outro, é desconfortável. E aí, refletindo sobre isso, e também no dia em que isso aconteceu, uma coisa que eu cheguei à conclusão, e que eu acho que pode ser útil para vocês, todos que enfrentam essa dificuldade, e somos nós todos, na verdade, que enfrentamos essa dificuldade, é talvez mudar um pouco o foco, né? E não pensar que nós estamos dizendo não para o outro, mas pensando que estamos dizendo sim para nós mesmos. Então,
Porque em última análise é isso, quando você diz não para o outro, você está fazendo valer o seu desejo, você está fazendo valer a sua intenção, o seu desejo, o seu contentamento. E eu acho que sempre que nós focamos a nossa atenção no que a gente vai ganhar, ao invés do que a gente vai perder, se a gente se conectar vibracionalmente com o bem-estar de exercer o seu desejo, né, ao invés de se conectar com a frustração de não exercer o desejo do outro, a frustração do outro por você não exercer o desejo dele, fica mais fácil de entender a importância que aquilo tem para você, porque muitas vezes o mais importante não é, por exemplo, nessa situação, eu era tarde, eu não queria tomar um café à noite, eu queria fazer as minhas coisas, eu queria dormir cedo, mas eu percebi que mais importante do que eu ia estar fazendo de fato, de gratificante, de fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer e já me recolhendo, né, para dormir, ao invés de sair, de tomar um café, de abrir, né, no momento da noite em que eu já queria estar me fechando, eu percebi que mais importante até do que as ações que iam acontecer era o meu desafio de fazer valer a minha vontade. E não dizer sim para o outro porque você vai ficar se sentindo culpado se você não disser, ou você dizer sim para o outro porque você não quer se sentir mal de frustrar o outro, ou então, coitado do outro, ou então, puxa, mas agora que o outro está tomando essa intenção de aproximação e da gente conversar e de eventualmente a gente conseguir ter uma relação mais harmônica, eu estou dizendo não, o nosso desejo, né? Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, mas o que você quer? As pessoas não sei. Mas o que você quer? Não sei. Na quinta vez que eu pergunto, a pessoa sabe, porque a gente sempre sabe o que a gente quer. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente pensa, muitas vezes a gente tem resistência em admitir o nosso desejo. Mas a gente sempre sabe o que quer, o coração sempre sabe o que quer, e não é um querer do ego, é um querer de contentamento, é um querer daquele momento, é um querer de gostosinho aqui dentro. E isso a gente sabe, né? E a nossa dificuldade de colocar isso pra fora é de frustrar, né? É de lidar com a consequência negativa da nossa ação. Negativa de novo, né? Não pelo fato de ser certo ou errado, mas por ser desconfortável, né? A gente não quer lidar com o desconfortável, a gente quer ficar gostosinho com o outro e a gente percebe que a gente perde a chance de ficar gostosinho com a gente mesmo. Eu acho que se a gente consegue focar não no não que a gente está falando para o outro, mas sim no sim que nós estamos falando para nós mesmos, né? Porque é uma autopermissão. Você frustrar o outro é uma autopermissão. É você se permitir focar no seu desejo, no seu contentamento. É você se permitir ser quem você é, e ser quem a gente é, evidentemente que vai ter um preço, e às vezes esse preço é a falta de aceitação do outro, às vezes esse preço vai ser uma desaprovação do outro, às vezes, eventualmente, um afastamento do outro. Mas vocês percebem como, às vezes, esse afastamento do outro é o que propicia uma aproximação de você mesmo. Porque qual é o sentido de estarmos com o outro se não estamos com nós mesmos? Eu acho que é por aí, né? Então, a dificuldade de dizer não para o outro está sempre muito relacionada a uma dificuldade de dizer sim para si mesmo. E eu acho que essa dificuldade de dizer sim para si mesmo tem muita relação com o sistema de crenças. Isso é uma coisa que eu vejo a cada dia no meu consultório, a cada conversa que eu tenho com um co-criador, eu vejo esse sistema de crenças tão presente na nossa vida. É como se assim, né, eu não posso ter tudo, né? Então, se eu tô bem no trabalho, eu não posso estar bem na vida amorosa. Se eu tô bem na vida amorosa e no trabalho, eu não posso estar bem com a minha família. Se eu tô bem com a minha família na vida amorosa e no trabalho, eu tô lidando com um problema de saúde. Porque eu acho que assim, né, essas frases muito feitas, esses ditados populares que a gente ouve desde pequeno, né, que não se pode ter tudo, né, que para tudo tem um limite na vida, elas entram, elas perpetuam dentro da gente, elas assumem um sentido muito grande. E as crenças limitantes, elas são sempre muito negativas, por isso que elas se chamam limitantes. Elas são crenças do tipo, eu não sou amado, ou eu não sou bom o suficiente, ou eu sou um fracasso, ou eu sou um desastre, ou eu não sou importante, eu não sou inteligente, eu não sou bonito, eu não sou o suficiente. O suficiente para quem, né? Como se existisse um juiz externo, imparcial o suficiente para julgar todos os seres e dizer quem é suficiente e quem não é.
Então, eu acho que a gente precisa mergulhar nesse sistema de crenças e a gente precisa remover certas crenças e a gente precisa se reprogramar, se for o caso, para compreender que toda vez que você se conecta vibracionalmente com um desses pensamentos, né, eu ouvi essa semana de 3 pessoas diferentes, tava tão bom que dava até medo. Né? Medo do quê? Tava tão bom que dava... Porque alguma coisa ia acontecer. Por quê? Porque não se pode ter tudo. Essa é a crença que rege a vida dessa pessoa, dessas 3 pessoas. Ou eu não sou bom o suficiente para ser amado verdadeiramente por alguém. E aí, como é que você vai se permitir ser amado verdadeiramente por alguém se você de fato acredita que não dá para ser amado por alguém? Né? Nós somos muito limitados. A vida é esse mergulhar dentro de si mesmo, é esse perceber a nossa verdadeira natureza, e acho que mais do que isso é a gente permitir esse desabrochar, descascar essa cebola, né? Tirar essas camadas todas que estão em volta da gente, caminhar na direção de si mesmos. E isso inevitavelmente vai passar pelo não ao outro. Namastê! Um ótimo final de semana a todos. Quem for ao Namastê, ao workshop vivencial Namastê, nos vemos na semana que vem. Meu coração tá muito alegre de encontrar com quem estiver lá. E quem não for, a gente continua se vendo por aqui. Um beijo grande. Tchau, gente.